a todos, bem-vindos a mais uma edição do FenaSucre Agrocana Trends, uma realização do 6IBR da RID Exhibitions. Sejam todos muito bem-vindos ao webinar O que dizem os elos da cadeia produtiva do setor sucroenergético sobre os impactos da tecnologia neste mercado. Gostaria de agradecer a presença aqui do André Rocha, presidente executivo do CIFAEG CIFASucar, Sindicato das Indústrias de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás. Luciano Rodrigues, economista-chefe da Única, União das Indústrias Canavieiras, representando o senhor presidente Evandro Bussi. Guilherme de Paula, coordenador de Inovação Tecnológica e Produtiva do Ministério de Ciências e Tecnologia, MICT. Luiz Carlos Jorge Júnior, presidente do 6IBR, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético. Dr. Marcos Fava Neves, da Agribusiness Strategic Planning and Business School, professor da USP e FGV. Otávio Valsec, professor coordenador do MTA da UFSCar. Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar de Pernambuco, Nova Bio, Sindicato das Indústrias de Açúcar do Estado de Pernambuco. E Sarita Junqueira Rodas, presidente do Conselho Grupo Junqueira Rodas, representando a agricultura. Muito obrigado a todos por estarem aqui e por estar participando desse webinar. A primeira pergunta que eu tenho para fazer iniciando justamente com o André Rocha. André, eu sei que você está em trânsito aí e está indo falar com o nosso vice-presidente, então nós vamos dar sequência aqui, você e o Renato primeiro. André, eu queria que você passasse uma visão geral e pontual sobre o mercado bioenergético do estado de Goiás, para que todos nós ficarmos atualizados. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, boa tarde, professores, boa tarde, amigos, boa tarde a todos que estão assistindo aí o evento. Parabéns aí à RID, à FenaSucre, ao 6 aí por mais esse grande evento, por mais essa iniciativa, tá? Cumprimento também o Júnior do 6 e a todos. Bem, o setor sucroenergético continua crescendo em Goiás. Goiás é o segundo estado em produção de cana-de-açúcar. Nós tivemos uma safra de 75 milhões, um pouco mais de 75 milhões de toneladas no ano passado. Acredito que nesse ano a safra seja um pouco maior, né? Vai depender muito dessas condições climáticas, né? Nós temos aí cada ano uma surpresa diferente com o clima, temos aí essa expectativa, né, dessa frente fria muito forte, né, nos próximos dias aí que em todo o Brasil essa massa polar, e não sabemos o que isso pode afetar. Mas temos essa expectativa. Somos o segundo produtor de etanol, aí, com a produção aí, de mais de 5 bilhões de litros de etanol. Somos o segundo produtor de etanol de milho, atrás apenas do Mato Grosso. Nós temos aí 5 plantas flex aqui em Goiás. Somos o estado que tem mais plantas flex de etanol de cana e de milho, né? Nós temos 5, o estado do Mato Grosso tem 3. Devemos esse ano ter o término de 2 plantas dedicadas, mas são plantas pequenas também para etanol de milho. Somos o quarto produtor de açúcar e somos também aí o segundo produtor de bioenergia, né? Disputando aí com o Mato Grosso do Sul esse posto aí. Ora o Mato Grosso do Sul gera mais, ora Goiás gera mais energia com a queima, com a geração da queima do bagaço e da palha. Então, esse é um cenário. Tínhamos uma boa expectativa para esse ano, uma boa expectativa de produção, de produtividade. Fomos pegos, como todos, né, nessa crise, nessa pandemia. E isso tem feito, né, com que as unidades cada vez mais já estavam fazendo isso, busquem serem mais eficientes, né, em tudo. Eficiente no campo, eficientes na indústria e eficientes também na questão logística. Então,
para isso é muito importante, né, ter ferramentas, ter instrumentos, ter uma tecnologia que permita que as empresas possam, desde a época do plantio, da colheita, mas em todos os momentos aí da produção e também da comercialização, né, buscarem essa eficiência para sobreviver nesse cenário aí complicado que estamos atravessando, mas lembrando também que o setor sempre tem desafios muito grandes, ora por erros de políticas públicas, ora pelos seus concorrentes, né? Então, estamos acostumados aí a imprevistos e, graças a Deus, temos aí trabalhado muito para superar todos, um a um. Obrigado, André. Se você fosse destacar uma tecnologia que levou o Centro-Oeste, que levou Goiás ao nível que ele está hoje, qual que você acha que seria a tecnologia empregada aí que realmente pôs em destaque o Goiás? Olha, eu acho que tem várias questões. Assim, o Centro-Oeste é resultado aí do crescimento aí da produção, principalmente da soja, né? A Embrapa teve um papel fundamental para o crescimento do Centro-Oeste como uma produção agrícola, e isso indiretamente acabou ajudando também no crescimento do setor sucroenergético a partir do momento aí da produção, da produtividade, a questão do plantio direto e tudo mais. No caso específico da cana, nós somos favorecidos por termos aí um relevo, né, uma topografia que permite uma colheita mecanizada, e isso ajuda muito, né? Temos aqui uma questão que acaba ajudando, que é a questão da gente ter um período longo seco, né? Que isso acaba tendo um componente maior de previsibilidade, né? Na questão da colheita, lógico que temos aí necessidade de uma irrigação de salvamento, e o setor a cada vez mais tem utilizado também, está começando a utilizar, apesar do alto custo, a irrigação para ter melhores níveis de produtividade e também para poder ter um ciclo mais longo, né, da cana. Então, e com isso, logicamente, diminuir ao longo do tempo custos, né? Mas, assim, o que eu também acredito, a Goiás também é uma tecnologia que nós importamos, né, principalmente de Pernambuco e de São Paulo, que são os industriais que, com as suas experiências vindo de fora, puderam trazer, né, e edificar grandes plantas e crescer sua produção aqui em Goiás. Obrigado. Renato, você está aí? E agora eu queria fazer o contraponto. Estou aqui, sim. Estou Boa. aqui, sim, claro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria fazer o contraponto aí, né? Sabendo que o Nordeste aí é o setor sucroenergético, né? Onde tudo começou. Eu queria que você desse uma vertente sobre as novas tecnologias empregadas aí no Nordeste. Olha, o Nordeste não há essa defasagem tecnológica que se imagina. A pergunta, obviamente, não foi direcionada nesse sentido, mas no inconsciente, em função das oscilações climáticas, há muito essa percepção. A rigor, a cana-de-açúcar, ela realmente precisa se desenvolver como matéria-prima, sobretudo em condições de ambientes de produção favoráveis, né? Com a questão do edafo climático. Como no vinho tem o terroir, na cana tem também o edafo climático, a questão do melhoramento genético. E o Nordeste tem uma dificuldade com a segurança hídrica em função dessas oscilações. E eu entendo que a qualidade das terras é bastante favorável. Existem chuvas, mas não tem uma distribuição espacial muito positiva, é muito regular e muito espaçada de forma a trazer uma regularidade. Esse é o motivo que faz com que haja uma certa gangorra nas produções, né? A gente almeja voltar a níveis
que ocorreram nos anos 90, de 70 milhões de toneladas, mas temos feito um grande esforço, os empresários, empreendedores estão enfrentando uma agenda muito positiva na questão da irrigação, inclusive meu companheiro Pedro Robério, com o nosso apoio, essa semana fizemos um grande entendimento com o Banco do Nordeste do Brasil, fazendo com que passe a haver alguns acordos de cooperação técnica para que a gente possa desenvolver mais e mais a questão da irrigação, que é imprescindível para que a gente possa regular aí, a quantidade de matéria-prima, a produtividade e a longevidade dos canaviais. Obrigado, Renato. Sarita, como você enxerga a tecnologia no campo hoje, a disponibilidade dessa tecnologia, do acesso? Boa tarde a todos. O campo realmente é muito mais tecnológico até do que a gente prevê. Existem várias tecnologias que estão à disposição e temos a sensação, muitas vezes, de que o campo não usa, de que o produtor, né, que é o meu caso, a gente é um pouco mais resistente ou tradicionalista, mas é muito pelo contrário. Todas as tecnologias que estão à disposição no mercado, inclusive, principalmente, as que têm a ver com a produtividade, nós, produtores, somos extremamente adeptos e até viciados nisso. A gente, tanto que as feiras e todos os eventos que existiam antes da pandemia eram extremamente lotados. Os produtores vinham de todos os lugares do Brasil, para a região como Rio Preto e Sertãozinho, para levar essa tecnologia para todo lugar. Aqui no nosso negócio não é diferente. A gente tem muitas tecnologias embarcadas, muita tecnologia no campo. Acho que falta um pouco de tecnologia ou inovação ou melhoramento, vamos chamar assim, nas questões de gestão e custo para o produtor, tanto de cana como qualquer outro tipo de atividade. Nós produzimos vários produtos agrícolas, não só cana, aqui no grupo ao qual eu faço gestão, mas a tecnologia diretamente para a produtividade, ela é de fácil aceitação e vem sendo implantada há muito tempo. Não é à toa que o Brasil tem esses saltos aí de produtividade sem aumentar a área plantada, né? Então, isso é um fato consumado. Talvez temos um pouco de resistência. Me incluo como produtor, mas não me incluo como pessoa, porque eu não me considero com essa resistência, mas talvez nós, produtores, temos um pouco de resistência de gestão, de organização e de nível empresarial do agro. No mais, somos totalmente tecnificados. Chegamos ao nível de produção e produtividade que o Brasil se encontra hoje, graças aos estudos das universidades, aos estudos das empresas de iniciativa privada também, que desenvolveram maquinários e várias coisas, para que a gente pudesse usar isso no campo e levar o Brasil aonde está. Eu acho que o campo é muito tecnológico e principalmente em questões de produtividade. Temos a melhorar? Sim, sempre temos a melhorar. Mas eu vejo e sinto a tecnologia do campo. Marcos, qual que seriam as grandes tecnologias, Marco Fava Neves? Quais seriam as grandes tecnologias que o Brasil precisaria empregar hoje para a gente realmente ter tudo isso que a Sarita falou em grande escala? Paulo, boa tarde. Um prazer estar falando aqui com todos esses líderes setoriais, produtores. Obrigado vocês pelo convite. Eu queria deixar essa parte em 4 grandes áreas. Eu acho que a primeira área é toda a tecnologia ligada à gestão do canavial por metro quadrado e não mais por hectare. Então, você conseguir ter o máximo possível com o uso dos recursos que você está usando, digitalização, dados, imagem, máquinas que permitam aplicação extremamente seletiva, drones, enfim. Esse primeiro pacote está na cana de metro quadrado
e eu colocaria isso aí com a questão do digital. O segundo grupo está na área de inovação de plantas, que precisam ganhar mais velocidade nisso, com sequenciamento genômico e toda a parte que você pode fazer para que a planta em si entregue mais resultados com os mesmos insumos que ela está recebendo. Então, você tem desde mudanças na forma de respiração, uma série de coisas que podem ser feitas, tolerâncias, enfim, a agenda da própria planta e sua inovação, vamos dizer, uma genética 4.0, né? Eu acho que o terceiro grupo de inovações que agregariam muitas margens para o setor é um trabalho mais forte na questão da economia circular. Aí eu coloco a experiência, bonito filme que está rodando aí na internet, acho que vocês já devem ter visto, da inauguração da planta da Cerradinho Bio, de etanol de milho. Eu adoro esses modelos integrados, onde o subproduto de uma atividade entra como insumo da outra atividade e, com isso, você tem um output maior por área. Então, a integração, até por essa avenida de crescimento que o Brasil tem na área de carne bovina, né, com o comportamento do chinês e do asiático em direção ao bife, eu acho que cana integrada com etanol de milho, integrada com confinamento, quando você coloca tudo isso na mesma equação, você tem uma chance muito maior de construção de margens usando uma quantidade de recursos semelhante. E o quarto item de inovação que eu gostaria de ver mais está na economia do compartilhamento. Enfim, o que esses aplicativos hoje que permitem melhor uso dos ativos poderiam contribuir para que a gente tenha, entre aspas, uma cana mais light, com menos ativos melhor utilizados, né? Então, modelos de Uber de máquina, de transporte e uma cooperação muito maior pelos aplicativos que permitem esse compartilhamento. Então, acho que essas 4 áreas são áreas que têm uma avenida de desenvolvimento muito grande para que o nosso açúcar e o nosso etanol consiga ganhar mais competitividade pela via da inovação aí nessas 4 grandes áreas. Júnior, você à frente do SEISE como presidente, como você enxerga a questão das nossas indústrias de base para a tecnologia, para o campo e para a indústria? Acho que o Júnior caiu, pode ser. Então, eu vou passar agora a palavra para o Vico. Vico, a UFSCar, em termos de tecnologia, em termos de bancada, Juninho como é que voltou. está? Juninho voltou. Desculpa aqui, Paulo. Caiu a rede aqui. Desculpa, eu não escuto. Desculpa aí, pessoal. Tem problema. Como é que está a nossa indústria de base hoje, em termos de tecnologia, para atender toda essa nova demanda e expectativa do Brasil no agronegócio? Ô, Paulo, primeiramente, boa tarde a todos aí. É um prazer imenso estar poder participar aqui dessa webinar. Eu falo que feliz por estarmos inovando de uma maneira virtual, mas muito triste por não termos a presencial, o calor humano, né? Sempre importante. Mas, se Deus quiser, no próximo ano estaremos aí em Sertãozinho, todo mundo novamente. Ô, Paulo, a indústria de base, ela vem acompanhando, né, esse desenvolvimento mundial, para não ficar para trás. E isso é reflexo hoje no campo, na indústria, na produção, no transporte, todas as etapas da cadeia, a indústria de base está inserida. E é importante sempre frisar que esse desenvolvimento, novas tecnologias, fazem com que a indústria de base se consolide nacionalmente e internacionalmente. Porque você investindo tecnologia na produção, você consegue, primeiro, competitividade e, segundo, redução do custo de produção. Então, se a indústria de base tivesse ficado parada, aguardando a vinda do que está acontecendo hoje, nós estaríamos mortos. Porém, o empresário está ali, lutando no seu dia a dia, desenvolvendo cada dia mais tecnologias,
Mas aproveitando aqui a presença de todos, é sempre importante falar que a indústria de base do poder público. Hoje nós temos aí um alto custo Brasil. Esse custo Brasil é o que tira, por mais que a indústria de base tente com novas tecnologias, se nós não trabalharmos no custo Brasil, infelizmente a indústria de base brasileira não fica competitiva. Então esse é um trabalho também que eu acho que compete a nós lutarmos. Mas é isso, Paulo. Tudo que a gente vê aí no campo, na produção de etanol, cogeração de energia, transporte, a indústria de base está ali, trabalhando dia e noite, entregando tecnologia para mostrar para o mundo que hoje nós somos referência no setor superenergético, no setor de bioenergia, né? É isso que eu tinha para falar para vocês. Estou aqui para escutar bastante. Concordo em todos os pontos que o professor Marcos Fava citou. E ele citou até o exemplo da Cerradinha. A Cerradinha é um exemplo nacional que tem que sair para o mundo. O tanto de tecnologia nacional ali empregada para a produção de etanol de milho, cogeração, produção de etanol, produção de etanol de cana, produção de açúcar. É um exemplo. E espero que possamos, na edição 2021, refazermos esse encontro, porque é muito bom estar presente com todos aí. Obrigado, Júnior. Mário, em Minas Gerais, que é uma nova vertente do setor sucroenergético, né, vem se despontando cada vez mais, a tecnologia empregada é diferente ou é similar ao que a gente tem nos outros mercados? Bom, Paulo, obrigado. Eu gostaria de cumprimentar todos aí, nossos colegas que estão junto nesse encontro, parabenizar pela iniciativa. Nós temos hoje em Minas Gerais, né, um segmento pujante, um segmento que tem na inovação e na tecnologia, sem dúvida alguma, um dos seus pilares. E um ponto importante, né, o crescimento de Minas, ele já veio nesse novo contexto da mecanização, né, que foi um ponto extremamente um divisor de águas, né, no nosso segmento aí nos últimos anos. E além desse ponto, né, de ter vindo já com esse contexto na mecanização, nós também desenvolvemos o setor aqui consorciado com uma cultura que já tinha, principalmente nas regiões já agrícolas, uma cultura que veio dos grãos. Eu acho que não é, talvez seja consenso para todos, o tamanho do gap tecnológico que nós temos hoje entre cana e os grãos. Mas se a gente pensar na cultura de como que os produtores poderiam ver, né, a questão da cana-de-açúcar vis-a-vis a questão dos grãos, como que a gente poderia trazer todas essas práticas, a forma de pensar, né, o famoso mindset, forma de pensar, seja as práticas, né, que veio desse segmento do grão, para um segmento que nós sabemos, e a gente tem que realmente enfatizar que já mudou muito, já evoluiu muito, mas nós somos sim conservadores, né? A gente precisa ter realmente a cabeça aberta. Eu acho que o contexto aqui em Minas já veio nesse momento de transformação. E talvez por isso a gente hoje tem um resultado muito positivo, né? nas principais regiões produtoras onde a gente teve um crescimento. Agora, não adiantava a gente ter essa cultura que, obviamente, veio dos grãos, se a gente não tivesse uma capacidade de gestão diferenciada. E eu vejo hoje em Minas Gerais, em muitas das empresas que estão aqui hoje, uma capacidade de gestão extremamente diferenciada. A gente sabe que você gerir todo um complexo agroindustrial não é fácil, então você tem... são muitas pessoas, muitos colaboradores, eles têm que funcionar, eles têm que trabalhar de uma forma colaborativa, de forma muito integrada. A cana tem que ser plantada, ela tem que crescer, ela tem que ser colhida no momento correto, depois ela tem que ser transportada, chegar na indústria, a indústria está preparada para poder processar ela, e toda a nossa equipe também não adianta produzir de forma eficiente, na outra ponta você não consegue vender também a sua produção de uma forma eficiente. Então, toda essa gestão, eu gostaria de destacar também aqui em Minas Gerais, que ela foi também transformadora
nos últimos anos, né? A gente também tem, em uma região especificamente, a região noroeste, também a presença aqui da irrigação, que propiciou o crescimento da cana-de-açúcar, da cultura da cana-de-açúcar nessa região, que é a região noroeste. Tem empresas ali 100% irrigada, que tem realmente dado tem um resultado muito interessante. E ontem eu escutei foi até o Luiz Carlos Corrêa de Carvalho falando, algo interessante, que a gente tem que ter como um meta, né? Produzir praticamente aí 1 litro por metro quadrado, né? O professor Marcos Pava Neves falou que a gente está pensando aí agora não mais em hectares, mas em metro quadrado. A gente tem que ter como meta, efetivamente, tentar aí produzir 1 litro de etanol por metro quadrado. Nós temos empresas aqui em Minas Gerais que conseguem fazer isso, né? E eu gostaria também de destacar não só a nossa capacidade como agroindústria, mas também, principalmente, os produtores rurais que já estavam aqui em Minas e outros que vieram de outras regiões, mas que encontraram aqui todo esse sistema, esse ecossistema propício para o seu desenvolvimento. Agora, falando e aproveitando, inclusive, o que o próprio professor também falou, nós não poderíamos fazer esse desenvolvimento sem pensar na sustentabilidade. Então, Minas Gerais é um estado que se mostrou, através das suas políticas públicas, através da força aqui do estado, do governo do estado, muito preocupado com a questão ambiental. Nós tivemos aqui que desenvolver realmente uma legislação que procurasse entender como o setor sucroenergético poderia desenvolver aqui em Minas Gerais. Obviamente, trouxemos muita coisa de outros estados que já tinham uma cultura da cana-de-açúcar mais desenvolvida, e hoje realmente temos essa parceria, né, entre o setor produtivo e o governo, no sentido de que a gente não tem muitos empecilhos no sentido ambiental, e também temos mostrado não só ao governo, a toda a sociedade, que a gente pode sim produzir com as práticas ambientais, cumprindo toda a legislação e dessa forma efetivamente tendo um setor muito sustentável, que eu acho que o modelo hoje que o mundo quer ver na economia produtiva, e sem dúvida alguma a gente está conseguindo entregar um pouco disso. Obrigado, Mário. Guilherme, como é que o Ministério de Ciências e Tecnologia está atuando para que a bioenergia do Brasil se destaque cada vez mais? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os colegas da nossa mesa virtual. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui representando o nosso ministro, Marcos Pontes, e o secretário de Empreendedorismo e Inovação, Paulo Alvim, que é na secretaria onde eu trabalho. E a gente fica muito feliz de participar desse tipo de evento e ver que inovação está acontecendo realmente em todos os segmentos, em todas as áreas, no caso específico do agro, em todas as cadeias produtivas. Eu não sou da área especificamente, eu não sou do agro, a minha formação é outra, mas eu tenho me aproximado muito do agro nos últimos 2 anos. Eu meio que me considero aqui um estranho no ninho, estou aqui para aprender com todos vocês, mas a gente aqui, o nosso papel é trabalhar com inovação e como o nosso próprio ministro diz, o MCTI, ele é uma caixinha de ferramenta que está à disposição para servir os demais órgãos, tanto da esfera federal, como estadual, como municipal. Então, a gente tem aí uma série de ações, né, de iniciativas que vêm no sentido de enriquecer, de fazer crescer todo o ecossistema de inovação, principalmente baseado em... Você falou das tecnologias, né? Tem perguntado muito de tecnologia. Eu diria que aqui no Ministério, 2 tecnologias têm despontado. Internet das coisas, a gente tem uma política pública bem específica sobre a IoT, uso de sensores no campo, e a inteligência artificial. São 2 tecnologias que já vêm caminhando juntas já há algum tempo, e a gente tem procurado incentivar muito projetos que usem essas 2 tecnologias, tanto internet das coisas quanto inteligência artificial. Eu espero que aí ao longo aí do Canaton, né, das soluções que serão apresentadas para cumprir aí com os desafios, essas tecnologias sejam bastante utilizadas, e eu espero que o Canaton sirva de exemplo para outras maratonas como essa. Eu não sei se já existe, mas poderia haver, sei lá, um café-tom, o soja-tom,
o Frutiton. E aí, como o professor Vico já gostou do termo, né, eu comentei numa das nossas reuniões, eu espero que que os canatonistas que vão aí participar desse hackathon, né, se sintam desafiados também para atingir outras cadeias produtivas, que no fundo é o que a gente quer. A gente tem trabalhado muito próximo do Ministério da Agricultura, da CNA, da OCB, e aí a gente vem aprendendo muito nesse mundo do agro. Eu acho que, assim, para essas palavras iniciais é isso, depois, mais para frente, eu posso falar um pouquinho mais de alguns projetos específicos, da parte de fomento, de questões regulatórias também, que acho que podem interessar a vocês. Obrigado. Luciano, como é que a Única está trabalhando internacionalmente com essas novas tecnologias para levar o nome das nossas usinas no mundo? Bom, boa tarde, Paulo. Cumprimentar aqui todos os outros demais participantes, parabenizar os organizadores pela iniciativa, pelo evento, sempre muito importante, né? Eu acho que a gente está observando, especialmente em função desse movimento da pandemia, né, um interesse mais intensificado pela energia limpa, pela energia renovável, e o setor tem muito a oferecer nesse sentido, né? Seja pela sua capacidade de resposta, a hora que a gente olha ao longo da história, né, toda vez que nós tivemos regras claras, incentivos na direção correta, esse setor respondeu com maior oferta e, o que é mais importante, com maior eficiência. Tá? Então, a hora que a gente olha no passado, Proálcool, em 10 anos, a produção cresceu 200%. No início da desregulamentação, em 10 anos, a produção cresceu 40%. A tecnologia Flex, agora mais recente, em 10 anos, a produção dobrou. Né? E dobrou com eficiência, sabe? A gente sabe que tem muito para fazer. A condição do setor ainda é muito heterogênea, tem muita empresa com cicatrizes desse período de crise, então sabe que tem que fazer, mas não tem condição de fazer, né? Então a gente entende isso. Mas quando a gente olha, historicamente, esse setor cresceu com eficiência. Se você pegar o início da desregulamentação na década de 90, quando o setor teve acesso ao mercado internacional de açúcar, em 15, 20 anos atingiu 40%, 50% do mercado mundial de açúcar, um produto super protegido, produzido em mais de 80 países, ou seja, metade do mercado mundial vem daqui, fruto da eficiência dessa indústria, da área agrícola, da área industrial. No caso do etanol não é muito diferente, não. Se a gente olhar preço de etanol desde o início do Proálcool, né, trazido a valor presente, nós estamos falando de um preço próximo de R$ 4,50, R$ 5,00, e hoje o produtor está vendendo a menos de R$ 2,00, ou seja, nós estamos vendendo menos da metade do preço num período que expandiu a produção. Né? Se pegar nos últimos 15 anos, fizer uma conta simples, nós vamos ver que o preço real praticado pelas indústrias é o mesmo. Ao longo dos últimos 15 anos, nós saímos de uma produção de 12 bilhões de litros de etanol para bater quase 36 bilhões no último ano, um período de transformação absurda, a cana se expandindo para novas áreas, mecanização, né? Então, assim, eu acho que é importante ressaltar o esforço que tem sido feito, e aí nessa linha eu acho que o que a gente está se deparando agora aqui no Brasil e mundialmente é com uma nova variável, né? Que é a questão, a eficiência ambiental. Né? Então, até agora a gente olhava eficiência técnica, eficiência econômica, e a partir de agora, se a gente quer consolidar o etanol, a bioeletricidade, o biogás que está vindo aí como instrumento de descarbonização nessa demanda mundial por energia renovável, e aqui no Brasil também, nós vamos ter que começar a incorporar alguns elementos novos no dia a dia do setor, né? Conceitos como intensidade de carbono, grama de CO2 por megajoule, né? Coisas que até então não se discutia. Né? Eu vi até uma comparação que eu achei muito interessante, né? No início da década de 80, quando se começou o pagamento de pena por teor de sacarose, né? A gente começou a discutir lá a concentração de açúcar na cana, e hoje isso aí faz parte do dia a dia do setor, né? Essa questão ambiental, felizmente, também já está sendo introduzida. Nós já temos lá 200 usinas que se certificaram na ANP, ou seja, passaram por um processo de avaliação de ciclo de vida, identificação da sua eficiência energético-ambiental. Então, eu acho que a gente tem chance de se posicionar daqui para frente também de uma maneira muito efetiva para ganho de eficiência energético-ambiental. E é essa história que a gente tem levado para fora. Né? Nós temos um histórico muito interessante de uso de etanol aqui dentro, seja com anidro ou hidratado. O etanol é uma solução viável, economicamente viável, pronta
para uso em outros países, para reduzir emissões, reduzir poluição local. Quando a gente compara São Paulo com outras grandes metrópoles do mundo, é evidente a diferença de níveis de poluição. Para os países produtores de açúcar, inclusive, que muitas vezes têm sobreoferta de açúcar e precisam de estímulo público para exportar ou compensação de preço nesses momentos, o etanol casa muito bem, porque a gente tem uma solução para o excesso de produção de açúcar vinculada a uma solução ambiental. Então, a gente tem feito esforço, foi feito um roadshow, países da Ásia, e com vários especialistas trazendo os benefícios do etanol em termos de saúde pública, o benefício do etanol como oxigenante na gasolina, no nível de mistura, conferindo maior aí possibilidade de maior octana na gasolina, os benefícios em termos de redução de emissão. Então, a gente tem feito esse movimento presencialmente e, obviamente, um movimento de comunicação dos benefícios do etanol. Agora, é importante que a gente faça isso lá fora e aqui dentro também. Eu acho que o setor a gente tem um desafio, digamos assim, mais conjuntural a ser vivenciado nesse momento, tem um desafio técnico, de ampliar a eficiência econômica, ampliar a eficiência ambiental, e tem também um desafio institucional de comunicação. Quando eu digo de institucional, é de manter regras claras, seja com regras do RenovaBio, seja com manutenção da estrutura tributária que se tem, está passando aí por uma discussão, deve passar, de reforma tributária, e também de comunicação. A gente precisa evidenciar um pouco mais isso aí, essas vantagens, porque a gente às vezes não se dá conta, digamos assim, da posição de vanguarda que o país tem em função do uso dos biocombustíveis e da bioenergia. Então, acho que a indústria está começando esse processo de olhar com mais cuidado eficiência ambiental. Como eu já falei, nós tivemos a bioeletricidade nos últimos anos, agora estamos vendo aí um esforço e uma iniciativa para a produção de biogás, então, na linha do que o professor Marcos Neves falou, da economia circular, quer dizer, vou usar a vinhaça para produzir biogás, para gerar energia elétrica, para substituir diesel, e ainda assim, no final do processo, eu tenho algo para retornar para a lavoura. Então, eu acho que é mais um caminho nesse sentido. Espero que nos próximos anos a gente possa intensificar isso aí. Obrigado, Luciano. Fábio, eu vou devolver um ping-pong aí para você. Quando a gente vai comprar um tomate orgânico, a gente quase que automaticamente sabe que vai pagar mais caro por isso. Quando a gente vai abastecer o nosso carro com etanol, por que a gente quer que realmente ele seja muito mais barato e não é pensado nesse benefício ao meio ambiente do mesmo jeito que a gente pensa no nosso corpo? Eu acho que isso daí é um bom problema que nós temos pela frente, porque, diferentemente de outros setores, a cana tem relativamente pouca comunicação para muito produto. E você tem outros que têm uma super propaganda, quando você vai olhar não tem nada, Então a cana tem uma chance brutal de crescer ainda, os esforços são bonitos, são louváveis, mas ainda tem muita coisa por fazer na área de comunicação, Paulo. E eu sempre fui um cara insistente que o posto é um instrumento interessante para comunicar, porque a pessoa está parada ali naquela hora, Então, para ela receber uma informação, é um local atraente. E, recentemente, eu dei essa ideia aí, que está tramitando em alguns estados, de colocar as emissões por dos combustível, pelo menos um adesivo. Já teve gente, não, vai ficar caro, é um adesivo. Não sei por que criam tanto problema com uma coisa, Porque o etanol, ele, diferentemente de produto com embalagem, que você pode ler a caloria, Paulo? O etanol não tem embalagem, então teria que usar o oposto. E eu acho que tem muito caminho pela frente. Graças a Deus, é um potencial enorme se mostrar a sustentabilidade do etanol pela frente. Então, eu considero esse um ótimo problema, porque tem como resolver e tem muita chance para tocar ainda. Agora vou devolver uma pergunta para você. Eu queria até fazer um contraponto nesse tema. Só um minuto, André, pode falar. Ô, Paulo, eu queria aproveitar a presença do Guilherme, do MCTI aí. Daqui a pouco nós já vamos entrar aqui na sala do vice-presidente, o Renato está aqui comigo,
Mas eu queria aproveitar, Guilherme, quer dizer, um pouco fora, mas que tem a ver também com a questão de tecnologia. Quer dizer, acompanhei a sua fala, a questão da internet das coisas, que é importante a gente estar desenvolvendo, mas uma coisa que seria muito importante, duas coisas muito importantes para nós no setor, poderiam passar aí pelo MCTI. Uma é a questão de nós homologarmos o uso do etanol para aviões menores, de transporte de passageiros, por exemplo, Seneca, Baron, né? Você vê que nós tivemos um problema sério com o problema de gasolina que foi adulterada, né? Chegou até a causar um acidente, uma fatalidade, né? E nós estamos tendo falta desse produto, visto que esse produto é um produto importado, ele só era produzido em Cubatão. Então, nós poderíamos começar a fazer uma tratativa com vocês para a gente poder homologar transformações desses motores e utilizar o etanol na aviação. Isso é para ter um produto a mais, ter um pouco mais de segurança, né? E até porque até por necessidade, porque de vez em quando você tem em várias cidades, inclusive grandes, você hoje tem a indisponibilidade do produto. Então isso é ruim para a competitividade, né? As pessoas não podem sequer viajar nesses aviões menores, né? Então esse era um assunto. O outro assunto que também eu queria aproveitar a sua presença é que hoje nós temos, por exemplo, os nossos veículos, eles têm uma mistura de etanol de 27% e temos agora uma nova gasolina. Os selos que nós temos do Inmetro, que está pregado nos carros, são selos que levam em considerações a questão de emissões e tudo mais, que foram feitos com a calibragem, com a mistura de 22% e com a gasolina antiga. Então, eu acho que seria importante nós atualizarmos isso, né, para os números atuais, com a nova gasolina, com a mistura de 27%, e poderíamos, inclusive, fazer essa atualização para poder ver essa questão das emissões e ajudar nessa colocação que foi feita agora há pouco aí pelo professor Marco Fava Neves, né, dessa campanha muito importante que está sendo, assim, foi idealizada, patrocinada, né, por ele, né, essa briga dele, dessa questão de nós podemos também passar para a sociedade essa informação com relação às emissões. Então, nós podíamos aproveitar, né, e fazer esses testes com os veículos, da divulgação, fazer aí o Ministério solicitar aí para a Anfávia, e nós faríamos também um acompanhamento, para olhar isso, a questão da eficiência energética dos motores, a questão das emissões e colocar dentro dos números atuais. Paulo, obrigado aí por permitir essa interferência aí nesse tema aí. Não, super pontual, e fica o dever de casa aí, né, Guilherme? Acho que é um bom assunto para a gente destacar, e a Sarita ia fazer um comentário. Sarita, fica à vontade. Desculpa aí, Sarita. Imagina, tranquilo. Eu concordo plenamente com o professor. Eu acho que a gente faz muito e comunica pouco. E resiste à exposição do que a gente faz. E fico com dúvida se a gente resiste, porque nem a gente mesmo acredita no que a gente faz. Quantos produtores de cana, quantos usineiros, quantas pessoas do setor sucroalcooleiro param no posto e abastecem com diesel ou com gasolina? Mas querem que o mundo entenda a importância do álcool. Então, assim, a gente precisa primeiro acreditar, e acreditar com louvor. Um americano acredita que o Mickey é a coisa mais interessante que existe, de alegria e diversão, ponto. Segundo, a gente precisa praticar. E terceiro, a gente precisa mostrar para o mundo a importância do etanol. A gente precisa mostrar para as pessoas, com a nossa prática do dia a dia e com a nossa boa comunicação, qual é a importância do etanol com relação, inclusive, a importância da Amazônia, que o mundo tanto cobra da gente. Nós temos vários pontos, cuidamos da floresta mundial, mas também produzimos produtos que, assim como o orgânico, que na minha opinião isso não é sustentável e não ajuda o mundo, porque as pessoas precisam comer e isso não é escalável, a gente precisa mostrar que o que é escalável que a gente faz bem feito e com responsabilidade. Mas nós resistimos a essa comunicação.
O problema está com a gente e não com o terceiro, que infelizmente não nos enxerga. Super aprovo a campanha do professor, inclusive acho que vou até mandar fazer um adesivo e pôr eu mesma no meu carro. Já começo eu por mim. Se mais alguém quiser aderir aqui do evento, tá o convite. O Paulo, se permite fazer só uma pequena interferência, fazer uma homenagem aqui ao professor Marcos Fava Neves, realmente fez um trabalho, assim, colocou, na verdade, um desafio a todos nós, né, que somos líderes, precisamos aí estar conversando com as Assembleias Legislativas, mas o mais importante, e vocês devem ter visto aí nas redes, né, uma campanha que nós criamos, assim, o setor criou, que é Abasteça com Etanol, e um desafio também, o Abasteça com Etanol. Queria fazer aqui uma homenagem ao Antônio César Salib, da UDOB, lá de Araçatuba, e aí, pegando um pouco o gancho dessa questão da gente colocar a cara, né, para falar do produto, a coisa mais importante dessa campanha, porque ela foi uma campanha de nós para nós mesmos, mas a coisa mais importante foi que a gente colocou pessoas que não falavam, que tinham talvez medo de gravar um vídeo para falar. E foram pessoas que vivem do setor, que estão dentro das empresas, proprietários, executivos, produtores rurais, que segunda, terceira, quarta geração falando sobre isso. Ou seja, a partir do momento que a gente começa realmente ter esse tipo de engajamento, e sem dúvida alguma não pode ser só da boca para fora, tem que fazer parte da ação, né? Tem que colocar o adesivo no carro, tem que parar no posto de combustível, não é posto de gasolina. Tem muita gente que fala assim, eu vou lá no posto de gasolina. Não é de gasolina, gente, é o posto de combustível. Né? O posto vende vários tipos de combustíveis. E o Brasil, como diz o Luciano, é vanguarda nisso. Só aqui, praticamente, nós temos isso. Né? Nós temos que valorizar. Eu posso parar com o meu carro num posto de combustíveis e escolher colocar um produto que ajuda o meio ambiente. Né? Realmente é isso que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa realmente falar para o mundo isso, e não pode ser da boca para fora, tem que ser também com ações, e sem dúvida alguma nós temos muita gente dentro do segmento. Se você olhar aí, são 2 milhões de brasileiros aí envolvidos, talvez, né? A gente chega num número como esse, que está, de certa forma, envolvido. Se cada um fizer a sua parte, e assim, em estados assim, bem importantes, né? São Paulo, você viu que São Paulo depende do setor sucoenergético, Minas, Goiás, Paraná, são estados assim com população realmente importantes, com capacidade de consumo muito, muito boa. Então, sem dúvida alguma, esse poder de engajamento a gente precisa trabalhar muito mais. Fábio, estados que aceitaram a colocar no posto de gasolina todos os produtores foram muito receptivos, todos os estados produtores. O Renato está aí também, o André, né, o Mário, aqui em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, com a Holanda, está todo mundo caminhando. E o problema, talvez até o Luciano também ajudou bastante, é que precisava ter um número para seguir, né? Então precisa ter um número único, porque senão também cada adesivo aparece num lugar com um número. Então nós precisávamos ter qual é o número, não sei se é o MCT que vai dar, ou a ANP, mas você precisa ter um que é o oficial e que já talvez considere até isso que o André pediu, atualizado, né? Porque senão você já começa com uma coisa que já está desatualizada. Então, mas está tramitando, e todo mundo aceitou, porque é uma coisa barata e imagina o frentista mesmo, quantos mil frentistas tem no Brasil? Ele não sabe, né? Se tiver o adesivo ali, só ele mesmo já vai saber, vai contar para o filho, vai... Quer dizer, você tem a chance dessa informação vazar para todo mundo e buscar para o etanol aquilo que você falou, o benefício de, entre aspas, um orgânico ambiental, né? Que a sociedade hoje talvez nem... Quantos por cento das pessoas consideram isso na hora de abastecer? Eu considero, mas talvez 5%, 10% só, porque não conhecem, né? Se conhecer, talvez vai para 30%, e aí 73%, 75% de paridade do preço, ele muda um pouco mais, né? Chega mais próximo da pelo caráter ambiental. Fora o caráter do emprego. Você dava para também criar indicador de 1 litro, quantos empregos gera, e o litro da gasolina, quantos empregos gera, e é quanto no Brasil, quanto fora. Você tem uma série de indicadores de sustentabilidade, por isso que eu falo, a cana tem muito produto. Então, na hora que você acertar cada vez mais a comunicação, impulsiona, né? É um bom problema.
Paulo, se me permite só um complemento, ainda nesse tema, eu acho que já foi falado aqui pelo professor, pelo Mário, pela Sarita, a importância da comunicação, né? Isso é fundamental, e como o professor Marcos falou, a gente precisa definir um número, e hoje nós temos isso auditado, inclusive, tá? Porque nós temos vários estudos acadêmicos que mostram que o etanol reduz as emissões de gás de efeito estufa em até 90% comparado à gasolina. E hoje no Brasil, como eu falei, temos lá 200 usinas que já foram auditadas. Então, você tem lá uma SGS, uma KPMG da vida, que foi lá, verificou os números, verificou os dados das usinas, colocou isso em consulta pública por um mês, né? Então, hoje a gente tem um banco de dados nessa questão ambiental lá disponível na ANP, que dá todo suporte para esse tipo de ação. E aqui eu só queria complementar que, além da questão da comunicação, esse é um exemplo clássico na área econômica, né? Os professores que estudam aí, a gente tem várias correntes econômicas discutindo qual que é o nível de intervenção ou penetração do Estado no mercado. Quando você tem externalidade positiva, ou seja, um benefício gerado de forma difusa para a sociedade, seja em saúde pública ou em redução de emissão, todas as correntes econômicas são unânimes em dizer que precisa ter regulação do Estado, que precisa ter um mecanismo que reconheça esse benefício, né? Porque muita gente, de forma autônoma, não vai reconhecer. Então, assim, quando a gente fala de diferenciação tributária, ou quando a gente fala do próprio CBIO, né, um título de carbono, que o etanol, de redução de carbono que o etanol emite, a gasolina não, são mecanismos de regulação para corrigir essa externalidade, essa diferença entre o malefício que um causa e o benefício que o outro causa. Então, aliado a essa questão de comunicação, é fundamental que a gente também consolide na discussão de política pública a importância do reconhecimento dessa diferenciação. Não se trata de dar um benefício para o etanol, dar um benefício para o biocombustível, para o usineiro. Se trata de fazer uma correção pensando na sociedade como um todo, porque quando você consome o etanol, você não está consumindo só produto ali para gerar transporte privado. Você está gerando benefício para todo mundo. Então, isso é unânime em qualquer linha de teoria econômica que precisa ter correção. Então, acho que é importante também a gente entrar nessa linha da regulamentação, como reconhecendo esse diferencial ambiental desses produtos. Obrigado, Luciano. Vico, você está quietinho até agora aí? Como que a tecnologia tem invadido as nossas universidades e como é que você enxerga o implemento dessas novas tecnologias dentro do mundo acadêmico hoje? Bom, boa tarde a todos. Eu estava quietinho porque eu estava ouvindo todo mundo falar. Interessante. A história é longa, o setor é complicado, porque eu digo, o setor é multidisciplinar e interdependente, abrange muito mais gente do que a gente imagina e a tarefa nossa não é simples. O que eu vejo de imediato que a gente precisa incentivar é a questão da educação do povo. Então, o Fava estava falando, vamos mostrar emissões. Nós não temos consciência ambiental como tem o europeu, como tem o norte-americano. Lá eles fazem questão de pagar o E85, o gasohol mais caro, porque sabem que tem um produto que não é poluente ou que substitui a MTBE. Nós não. A mídia incutiu na cabeça da população, que a mídia é forte, a gente sabe, quando o preço do etanol estiver acima de 70% do preço da gasolina, não compensa ou não vale a pena por etanol. Primeiro, esse número está totalmente falido, errado e ultrapassado. Não é mais 70%. Isso aí vem lá de 1975 na comparação de poder calorífico de gasolina com motor carburado com etanol que tinha que ter um pouco de água por conta do carburador. Hoje não. Hoje, se nós puséssemos álcool anidro no tanque, nós teríamos os mesmos rendimentos da gasolina, não teremos problema algum em mecanização. Bom, então isso a gente precisa mudar. Segundo, como é que eu posso medir as externalidades do etanol, do setor sucro? Eu não digo do etanol. O Luciano falou do pagamento de cana. Luciano, eu fui o último a ser contratado no Planalto Sucro em 1980
para mudar o pagamento de cana por sacarose, junto com o saudoso professor Dr. Lênio Roque de Oliveira, tá? Que foi meu guru. Ele e Azimi Tokeshi, doutor Azimi Tokeshi, são duas pessoas que eu considero e me espelho. Uma na área agrícola e outra na área de indústria. Bom, nós precisamos mudar vários paradigmas no setor. Primeiro é mostrar para a população que o etanol, independentemente de preço, ele só é benéfico para todo mundo, não é só para o Brasil, para todo mundo. Gera emprego, diminui as emissões particuladas de combustíveis fósseis, aumenta a produção de grão, aumenta a produção de carne, divide melhor a renda dos municípios. Quem teve a oportunidade de acompanhar o setor, enfim, o pessoal fala, Fico, não é que você tem história, você é história. E realmente, nós participamos em 80, no primeiro trabalho que fui fazendo assim, a Junqueira, isso lá era uma fundação antiga, eu pensei o seguinte, esse mundo gira num eixo chamado cifrão. Então, quando se fala 1 litro por metro quadrado, não, nós temos que falar quantos dólares esse metro quadrado me retorna no setor sucro. Essa linguagem todo mundo entende. Agora, quanto custa você evitar a emissão de 95% de particulado de gasolina? Ninguém comenta sobre isso. Quanto vale você, numa área de reforma de canavial, aumentar a produção de grãos? Já batemos recorde. Quanto vale você substituir um boi por 100 bois num hectare de área em regime de confinamento, produzindo, em média, 1 quilo de carne por dia, à base de bagaço semi-hidrolisado e levedura como fonte proteica, a custo zero, basicamente. Quer dizer, tem muita coisa. A minha visão de tecnologia, e aí quando eu digo nós precisamos de educação, no sentido de mostrar à população a realidade do setor sucro, e para isso nós precisamos educar o povo. A parte de tecnologia, eu sou suspeito a falar porque nós lançamos o primeiro curso de tecnologia industrial em termos de gestão industrial sucroenergética, o primeiro MTA do Brasil, que é o Master of Technology Administration, e o único no mundo em gestão industrial sucroenergética. Não existe curso semelhante no mundo. Com que objetivo? Levar para o setor o conhecimento que existe na academia. A academia ela não trabalha sozinha, ela trabalha com as PPPs, as parcerias público-privadas. Então, nós temos que incentivar a indústria de bens de capital. Hoje eu estava conversando com um colega, ex-aluno, inclusive, que trabalha numa empresa de bens de capital. Ele falou, Vico, enquanto não houver uma clareza de política pública, de incentivo ao setor, no sentido de dar uma alavancada, nós estamos discutindo questão de queima de bagaço. Não, é bioenergia, bioenergia. Em 2009, eu fiz essa pergunta no primeiro evento que o Plínio fez em São Paulo, o Ethanol Summit, sobre a célula de combustível usando etanol. Isso foi em 2009. Agora a gente começa a ouvir algumas pessoas falarem em célula de combustível. Inclusive, tem uma pergunta aí no chat. Nós temos uma galinha de ovos de ouro na mão, gente. O setor sucro tem o hidrogênio do etanol, o hidrogênio do metano da vinhaça. Esquece queimar a vinhaça. Isso é coisa da Idade da Pedra. Combustível é eletricidade. Mobilidade do futuro está baseada na eletricidade. Como é que nós vamos tirar a eletricidade do canavial? Inclusive, uma das apresentações que eu tenho é exatamente isso. É um poste que sai do canavial com fio elétrico. De onde vem? Da cana. Então, nós temos hidrogênio do etanol, hidrogênio do metano da biodigestão de vinhaça, hidrogênio de gaseificação de bagaço. Pelo menos isso. Para colocar na rede, para mover o mundo. A Alemanha começou agora em junho, nós estamos conversando com eles, um programa de utilização de hidrogênio. Isso não é novidade. Quem tiver acesso aí ao computador, põe Mirai, Toyota, tem 5 anos, é um caso de sucesso de venda na Europa, carro movido a hidrogênio. Só que, de onde que está vindo o hidrogênio deles? Vem da água do mar, vem da atmosfera. Pô, nós temos a cana.
A molécula de etanol é a molécula de combustível renovável, sustentável e ecologicamente correta, com o maior número de hidrogênio disponível. E quem está trabalhando com isso? Aqui no Brasil, ninguém. Nós estamos estudando já reformador, concentração de etanol, enfim, muita coisa tem que ser feita. Em 2050, ainda estarei vivo, principalmente quando me espelho em Dr. Azim Tokeshi e o pessoal que tem. Em 2050, estarei vivo para ir visitar uma biorefinaria. O que é uma biorefinaria? É a indústria ou o setor agroindustrial que vai produzir açúcar como alimento, que é o alimento mais barato do mundo. E a Sarita comentou, nós fazemos muito e divulgamos pouco. O brasileiro não tem o hábito de ser marketista. O Fava está ensinando isso para a gente. Nós temos que ser como a galinha e não como a pata. Ninguém come ovo de pata, que a pata não anuncia que botou ovo, a galinha anuncia. Bom, vai produzir açúcar como alimento mais barato do mundo, vai produzir eletricidade a partir dessas fontes que eu falei, e vai produzir bioprodutos de valor agregado, que não é novidade. Eu sempre comento, todo mundo come cana todo dia, sem saber. Chama-se glutamato monossódico, feito a partir da cana-de-açúcar, e as pessoas não sabem. Então, falta informação para a população. Eu acho que cabe a nós, academia, setor produtivo, indústria de base, produtor de cana, todos unidos, governo, numa única rodada, numa única, vamos dizer, egrégora, numa formação energética mesmo, levar esse conhecimento para a população para nós valorizarmos e sermos valorizados. Isso eu aprendi com meu pai. Meu pai falava assim, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. E, infelizmente, o setor sucro, ele ainda tem que aprender a se valorizar. Eu acho que esse encontro aqui foi muito bom, muito proveitoso. Nós levantamos algumas oportunidades aí para os maratonistas que vão começar daqui a pouco. Tem muita coisa para ser feita no setor, muita. E essa parte de comunicação é essencial. Vamos ser feito a galinha e não a pata. Vamos fazer as coisas, mas vamos falar, gente, somos o maior produtor de etanol do mundo, temos a maior concentração de energia elétrica em termos de hidrogênio do mundo. Vamos mover o mundo e vamos alimentar o mundo. O Brasil é o único país que em 2050 tem condição de produzir 40% a mais de alimento. O mundo vai precisar de 20%. Poucos países vão conseguir 20%. O Brasil consegue 40%. Só que nós somos humildes. Fomos criados à base de rego. Nós temos que nos valorizar, gente. Muito obrigado pela colocação das opiniões de todos. Eu acho que foi extremamente salutar. Ontem eu fiquei muito decepcionado, inclusive, de pessoas voltando a falar em etanol 2G a partir de bagaço. Gente, pegar um produto que tem valor agregado, gasta uma fortuna para fazer álcool que, infelizmente, não tem valor agregado, não, para, jogaram muito dinheiro fora. A gente não sabe fazer álcool 1G ainda. Vamos chegar no 1 litro por metro quadrado, o Marinho já falou, temos, não é só em Minas, não, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, tem muitas unidades que já estão tirando até mais de 1 litro por metro quadrado. Agora, quanto isso representa em unidade monetária? Vamos começar a falar. As usinas, quando as multinacionais começaram a vir no Brasil, um dia eu comecei com o Roberto Rodrigues, ele falou, pois é, vamos perder o setor. Eu falei, não, nós vamos ganhar o setor. Porque estão vindo para valorizar o setor. E esse pessoal não vem para moer 10 milhões de toneladas, não, ele fala, eles vêm para produzir 20 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares. Essa é a linguagem do mundo. O mundo gira num eixo chamado cifrão. E para a gente descobrir o futuro, vamos inventar. Como nós estamos inventando hoje o início do primeiro Canaton. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Vico. Marcos Eduardo, você é o nosso pilar número 1 quando a gente fala de tecnologia e de hackathon. Você que está conduzindo o nosso Canaton, eu queria que você explicasse um pouco mais para essa galera que está ouvindo como vai ser essa dinâmica daqui a pouco. As inscrições vão se encerrar dentro de alguns minutos, então ainda dá tempo de você participar do Canaton. E explica um pouco para nós e bem-vindo aí a Think Lab Brasil, sempre inovando.
Oi, Paulo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de falar numa mesa com tantas pessoas referências aí do mercado de bioenergia. É um prazer estar aqui falando com vocês. É importante, quando a gente fala em inovação, né, e sempre a gente fala em inovação, o setor agro, o setor brasileiro agro e de bioenergia é um dos mais avançados do mundo, né? Como a gente, várias falas aí, nós ouvimos as pessoas falando de inovação e de novas tecnologias, ou seja, o Brasil é um dos líderes, né? E aí eu gostaria de ressaltar a fala da Sarita, onde ela fala algumas coisas que não são muito vistas, né, na parte de gestão, que é um pouco o foco do Canaton, né? Porque a gente é muito avançado no agro, na indústria, na IoT, que o Guilherme falou, em sensores, né? Mas a parte de gestão é uma parte que nós detectamos, né, quando propusemos aí o Canaton, junto com a FenaSucre e a UFSCar, de buscar no setor quais eram as dores, né? E o setor de gestão é um setor realmente muito crítico ainda, né, para todo o setor. E ainda mais por ser um setor que tem margens pequenas por causa de commodity e também custos fixos muito altos, né? Então, uma gestão eficiente potencializa muito o setor, né? Então, e quando poucas pessoas estão olhando também, a escala que a gente fala, né, em startup, ela é muito maior. Então, é muito mais fácil a gente conseguir soluções para a área de gestão, que tem poucas pessoas olhando, né? E esse é um dos objetivos do Hackathon, é desenvolver soluções tecnológicas, e quando a gente fala tecnológicas, são soluções de tecnologia da informação, né? Que podem ser criadas, cada um na sua casa, aí no seu computador, com a internet, criando novas soluções para o mercado, né? Então, isso é um pouco o que o Canaton se propõe, criar soluções em 3 dias aí, que após o evento serão apoiadas. E, quem sabe, lá na FenaSucre do ano que vem, a gente vai mostrar várias startups que surgiram desse evento, né, para levar realmente inovação para esse setor. Tá? Porque quando a gente fala inovação, o setor tem muita inovação, mas nessa área, por exemplo, de tecnologia da informação, ainda tem muito a ser utilizado, crescido, e é um pouco que eu posso falar aqui na parte de tecnologia, utilização de ciência de dados, né, utilização de inteligência artificial, simuladores de safra, isso a gente vai falar bastante aí durante o evento daqui a pouco, simuladores para simular a safra antes que ela aconteça, com dados passados e dados previstos futuro, com machine learning, inteligência artificial, big data, ou seja, soluções realmente que possam ser desenvolvidas num final de semana e ter muito impacto no setor. Então, esse é o nosso objetivo aqui com o Canaton. Tá? Obrigado. E agora eu vou para o Marco Fava Neves. Marco, como é que hoje assuntos tão básicos como segurança no campo, eles ainda são um divisor de águas, né? Como é que um empresário, um agricultor, um produtor rural não consegue ter uma simples segurança? E como a tecnologia pode ajudar tudo isso? Paulo, eu acho que aí nós teremos grandes surpresas nos próximos anos, que foram aceleradas nesse período agora de pandemia, porque até o próprio Estado teve que enfiar a digitalização goela abaixo, né? E essa questão toda de segurança, eu acho que quando formas digitais de rastreamento estiverem sendo utilizadas com muito maior, vamos dizer assim, propriedade e intensidade do que agora, essas questões todas tendem a se reduzir porque ficou documentado. Então, se alguém roubou um trator ou roubou um defensivo, pelo rastreamento de aparelhos e uma série de outras tecnologias que já estão aí, algumas ainda não utilizadas, você vai encontrar 3 ou 4 dias depois. Então, a propensão, na minha leitura, das pessoas a cometerem crime, ela vai diminuir pela certeza de ser pego, por conta dessa digitalização toda. Então, eu acho que em 4, 5 anos, essa questão vai estar muito melhor equacionada do que é hoje. E essas ferramentas tendem a ajudar, né? Não pelo combate, mas pela certeza da punição e trazendo, então, uma mudança comportamental da propensão ao crime, né? Acho que é por aí.
Mário, se você fosse identificar alguma tecnologia que pudesse ajudar Minas a desenvolver ainda mais a produção sucroenergética, qual seria o foco de atuação, de pensamento para os desafios do Canaton? Bom, eu acho que já foi falada aí a questão da gestão, eu acho que tem muita coisa ainda a ser desenvolvida. Uma agroindústria não é fácil de gerir, ela tem muita complexidade, então tem um universo de coisas aí que pode ser feito. Agora, um desafio grande para todos, vamos pensar o nosso transporte de cana-de-açúcar de uma forma diferenciada do que a gente faz hoje. Tá? Eu acho que esse é o tema aí para os próximos anos, e sem dúvida alguma é onde nós deixamos muito valor, se a gente observar a quantidade de diesel aí que a gente consome, a questão da inteligência de onde está o canavial, das rotas canavieiras, como que a gente pode evitar, por exemplo, passar em rodovias. Então, sem dúvida alguma, é algo importantíssimo que precisa ser pensado. Tá? Então, é um desafio grande. A questão do transporte de cana hoje, em Minas Gerais, é o grande desafio que nós temos. Fica aí a dica, então, para a galera que está nos assistindo, que vai participar do Canaton, transporte e logística é um gargalo. Luciano. Marinho, pensa em célula de combustível, não em diesel. Sem dúvida. Tem a questão também de biometano e outro ponto, como que nós, se a gente pensar no RenovaBio, como que as empresas podem melhorar a sua nota para ter um valor maior aí, maior geração de CBio. Então, assim, tem muita coisa a ser desenvolvida, tá? O biogás, o biometano, está dentro do conceito que o professor Marcos Favanese falou de economia circular. Nós já somos muito avançados nisso, mas ainda tem muita coisa a ser desenvolvida dentro desse segmento, nessa área de economia circular. Luciano, agora é para você. Qual que é o desafio que você gostaria de deixar para os maratonistas, para os canatonistas aí, pensando no nosso setor, para que esses maratonistas possam trabalhar em cima das dores que nós temos aí? Acho que o pessoal já... Esse é um setor, como o Mário mencionou, não existe uma bala de prata, né? Esse é o problema que tem que ser resolvido. Na verdade, a gente tem um leque de opções aí que vão desde a área agrícola, passando por inovações na área industrial, né, pulando para a área de gestão. Quando a gente vai lá na ponta, para quem trabalha com inteligência de mercado, também tem um espaço grande para a gente sofisticar, né, especialmente agora que você tem uma dinâmica de preço de combustível que varia com o mercado internacional, tem o consumidor flex no meio, escolhendo etanol, gasolina. Então, acho que tem um leque que vai desde a área agrícola até lá na frente, no entendimento do mercado, dos mercados que a gente trabalha. Tá? Não teria uma bala de prata, eu acho que boa parte aqui o pessoal falou, e acho que essa é a beleza dessa indústria. Nós temos um potencial muito grande, seja para reduzir um pouco a heterogeneidade, né, que existe, e com isso a gente já elevaria muito a eficiência média dessa indústria, ou para usar tecnologia nova, né? Nós estamos começando a falar de cana transgênica, né? A transgenia já está presente há uma década nas outras grandes culturas, então é algo que está aí para ser colocado, né? Toda a parte que é um tema transversal da agricultura digital, que o Marcos Eduardo colocou aí muito bem, eu acho que ela também virá para o setor da cana-de-açúcar. Então, eu acho que eles têm aí um leque de opções, seja para reduzir emissões, para transportar de forma mais eficiente, a gente tem uma discussão muito grande agora, aumentar a eficiência na gestão, ou mesmo lá na ponta, entendimento de mercados, fazer simulação de safra, simulação de preço, identificar melhores estratégias de produção, de comercialização. Essa é uma indústria bastante completa, eu acho que o pessoal vai ter muito desafio pela frente. Obrigado. Sarita, o que você gostaria de instigar os maratonistas, nossos canatonistas aí a pensar um pouco aí em algumas dores ou alguns gargalos que você enfrenta aí no seu dia a dia? Na nossa cadeira de produção, né? Acho que grandes pontos a serem desenvolvidos está realmente na gestão. Talvez um deles que eu possa destacar seria na estimativa, porque isso influencia totalmente na gestão de fluxo de caixa, gestão de programação, e acho que sistemas também
mais eficientes de controle para custo, produtividade, enfim, a parte da gestão realmente eu vejo que é um ponto a melhorar. O produtor de cana adotou muita tecnologia no campo em si e deixou de cuidar da tecnologia de gestão. Hoje, a minha principal dor, não só como gestora, mas também em conversas com outros produtores, é realmente a falta de conectividade que existe do produtor com a usina em compartilhamento de gestão, porque existe falha na gestão tanto do produtor quanto da usina. Então, a gestão global do setor precisa ser melhorada para que tenha mais transparência, para que tenha melhor controle, e isso gera, na minha opinião, resultado financeiro e produtivo efetivo. Esse ponto eu acho que seria o maior desafio dos maratonistas, canatonistas, né? Enfim, não sei qual é o nome, para agregar valor de forma global para o setor. Não dá para a gente ficar pontualmente pensando na dor de um ou de outro, mas a gestão de dados, custos e controles atingiria a todos os envolvidos na cadeia. Obrigado. Guilherme. Eu queria acrescentar todos os pontos que já foram colocados aí pelo Luciano, pela Sarita. A Sarita mencionou agora a conectividade, é justamente esse ponto. Nenhum tipo de gestão, nenhum tipo de coleta de dados, nenhum tipo de armazenamento vai ser possível se não houver infraestrutura de conectividade. Então, eu considero esse ponto bem relevante. A gente tem tentado trabalhar aqui, antes era no mesmo ministério, agora separaram os ministérios, né? Antes o Ministério das Comunicações estava junto com a Ciência e Tecnologia, agora separou. Mas, de qualquer forma, a gente ainda mantém um relacionamento bem próximo deles e temos trabalhado em temas de conectividade. E eu colocaria aí um desafio para os canatonistas no seguinte aspecto: tentar utilizar essas tecnologias novas de conectividade. Obviamente, a gente não vai poder abrir mão de tecnologias móveis como 4G. Agora, a gente tem novidades. A gente sabe que tem uma grande usina aí do interior de São Paulo, que é um case lá com o CPQD, que desenvolveu toda uma conectividade utilizando LTE em 250 MHz. Estou falando meio techniquez aqui, mas o LTE 250 MHz permite um alcance bem maior, chega, acho que é quase 50 quilômetros de alcance, então você consegue, com poucas torres, conectar uma área muito maior. As tecnologias chamadas LPWA, né, Low Power Wide Area, também são tecnologias que podem ajudar bastante aí nas usinas de cana. Eu estou falando de LoRa, não sei se já ouviram falar aqui do LoRaWAN e do Sigfox. Então, assim, se os canatonistas pudessem explorar novas formas de conectividade para conectar, principalmente, né, os equipamentos, as colheitadeiras, os tratores, as máquinas em geral que são utilizadas, eu acho que seria bem interessante. Eu sei que já existem muitas soluções, mas quanto mais soluções nesse sentido de conectividade, melhor. E aí também, só complementando um outro ponto que eu tinha falado no início, a parte justamente que tem a ver com a conectividade é a parte tarifária, a parte dos impostos. Todo o equipamento, todo trator, toda colheitadeira, toda máquina que ela é conectada, o dispositivo paga uma taxa chamada Fistel. A gente vem trabalhando fortemente com o Congresso Nacional para zerar o Fistel para dispositivos de internet das coisas. E isso vai dar acho que um boom bastante grande aí não só, de novo, né, falando, quando eu falo assim, eu penso nos IoT de forma geral. Então, não só no agro, não só na cadeia da cana, mas estou falando na área de saúde, na área das cidades inteligentes, né, das smart cities, enfim, em vários outros segmentos onde se aplica IoT, se aplica inteligência artificial. A gente está trabalhando e já está aprovado na Câmara, já foi para o Senado, um PL que zera o Fistel para dispositivos de internet das coisas. Então, isso parece não ter muito link com o que a gente está falando, mas tem total interação e acho que vai catapultar muito mais as soluções de conectividade para o campo de forma geral. Acho que era isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu levanto o dedo. Obrigado. Júnior, quer deixar algum desafio específico para os
canatonistas. Acho que agora é a hora de instigar essa galera aí que está fervendo. Paulo, eu aproveito aqui o comentário da Sarita, que ela falou de gestão, né? Eu gostaria de colocar para os maratonistas aí também trabalhar na gestão da indústria. Porque o que acontece muito no nosso setor por uma cultura? Infelizmente, às vezes, existem empresas que vendem tecnologia, mas na hora da aquisição, ela é por uma falta de comunicação, às vezes de entendimento ou da análise do custo da gestão industrial, ela é comparada com uma outra empresa que não investiu em tecnologia. Então, não fica justo esse comparativo. E a partir do momento que nós, assim como no campo, nós melhorarmos a gestão, o entendimento de custo, de retorno no investimento da tecnologia industrial, eu acho que o mercado ganha, as indústrias ganham. Se fosse colocar, eu pensei nisso agora, eu ia fazer outro ponto, mas pegando aí a fala de todos, eu acho que esse é o desafio que eu gostaria de colocar aí para os maratonistas. Conseguir identificar e mostrar o quão importante é a tecnologia numa empresa que desenvolve tecnologia. Eu deixo isso aí para todos, Paulo. Obrigado. Fava, quais seriam aí os desafios que você acha que os nossos canatonistas poderiam refletir nesses 3 dias que eles vão estar imersos aí 24 horas por dia? Bom, eu acho que, assim, primeira coisa, né, a maioria das startups aí que não tem sucesso é porque não resolveu problema algum de ninguém. Então, acho que a primeira coisa que tem que ter em mente é eu preciso resolver um problema que existe, né? Não vai criar coisa para coisa que não existe. Então, acho que a primeira recado, contemplando tudo isso que as pessoas falaram, porque aí são empresários que estão vendo os problemas, é uma orientação pela demanda, ou seja, eu preciso resolver um problema real. E a cana está cheia de problemas reais em todas as áreas, né? Seja na área agrícola, como é que eu tiro mais por hectare, com mais controles. Na área industrial também tem tanta perda, né? Que a gente acabou não falando tanto aí, mas eu tenho um estudo que eu costumo usar nas apresentações aí, que comparou 33 usinas durante 4, 5 anos, e tirou a média, né? Se a média fosse para a posição da número 1 das 33, você gerava 2 bilhões e 500 milhões de reais a mais em produtos. Ou seja, a cana que entrou, custo que teve e produto que não saiu. Então, também dentro das usinas, quais são as dores? O Mário comentou muito bem, né? Outro dia eu vi uma apresentação, na verdade, nós apresentamos a São Martinho lá nos Estados Unidos, em Orlando. Não sei se as pessoas aqui sabem, né? O que está sob rodas da São Martinho dá 2 voltas no planeta por dia. Então, você imagina qualquer coisa que você montar aí, que não vá mais de São Paulo a Manaus, nessas 2 voltas por dia no planeta, quanto que não deixa na linha final das usinas. Então, toda essa parte que é um desperdício enorme no setor, também tem que ser monitorada, como também a Sarita falou, um conjunto grande de possibilidades para facilitar a gestão das pessoas, facilitar também a conexão dos produtores integrados com as usinas. Tem um problema aí muito grave de falta de conexão que poderia otimizar, por exemplo, Paulo, a questão de manutenção de máquinas e outras coisas que a gente vê aí que para a usina é muito mais lento que para um produtor resolver. Então, isso é uma série de coisas para a informação, né, da cana chegando. Eu acho que nessa questão do relacionamento também tem muita usina que não desenvolveu o aplicativo para conectar com seus produtores integrados e que poderia ter uma informação online para o cara de movimentação, de qualidade. Então, essa é uma avenida enorme, mas a mensagem principal é essa: tem que fazer alguma coisa que resolva um problema existente. Não vai criar coisa de comer morcego e tal, que isso aí não vai funcionar no setor. É orientação para a demanda, né? Funciona lá para o chinês, né? Não comer morcego, porque ele cria problema para a gente. Então, mas aqui não, tem que focar na cana, né? Boa.
Bom, gente, eu queria agradecer a UFSCar, que está nesse projeto junto com a FenaSucro, a Think Lab, a Microsoft, que disponibilizou o sistema Teams para que a gente usasse a plataforma do Microsoft Teams para fazer o Canaton, a ZEG Energia, patrocinadora, e a John Deere, que acreditaram nesse plano, nessa estratégia, para que o Canaton fosse o primeiro hackathon da cana-de-açúcar e que ele cumprisse a função de que é uma feira, trazer tecnologia, conteúdo, network para todos nós. Bom, gente, se ninguém tiver mais nenhuma questão a ser analisada, estamos bem? Paulo. Pode falar. Eu pensei em outra, eu só gostaria de deixar uma consideração final, o seguinte, a gente sempre fala em desenvolvimento do Brasil, né? Desenvolvimento do Brasil significa distribuição de renda. Na abertura, eu sempre gosto de escutar muito o Dr. Plínio Nastari, ele tem um estudo que ele mostra que 1 hectare de cana plantado distribui até R$11 mil. Em comparação que a soja distribui R$4 mil. E quando a gente fala em pecuária, R$1.500. Então, pensando no desenvolvimento da sociedade, do Brasil como um todo, além do consumo do meio ambiente, isso é uma obrigação nossa, nós nem deveríamos estar falando nisso, daí em países desenvolvidos já é uma obrigação na Europa, etc. Essa distribuição de renda por cultivo que a cana gera. Eu gostaria de deixar isso aqui para todos também, para todo mundo pensar o quão importante é a cana para o desenvolvimento de um país. E, em nome do SEISE, agradeço a todos aqui. Fiquei muito feliz de escutar do Ministério de Tecnologia que estão falando em isentar imposto. Esse daí é o Custo Brasil que eu coloquei no início da fala. Se nós não trabalharmos no Custo Brasil, não conseguiremos chegar a lugar algum. Então, fiquei muito feliz aí, viu, Guilherme, de saber que o Ministério da Tecnologia está aí trabalhando nisso. E, se, contudo, precisar do apoio do SEISE para trabalharmos aí com o Senado para aprovação disso, conte conosco aqui. Um forte abraço a todos. Obrigado, Júnior. Lembrando a todos que as perguntas que vocês enviaram no chat, elas vão ser direcionadas, todas elas, a cada painelista, para que possa ser respondido. Então, eu gostaria muito de agradecer o tempo de todos vocês que construíram o Canaton, que fizeram dessa nossa ideia uma ideia que virasse uma realidade. São 140 equipes participando e com esse webinar de hoje eu acho que a gente deu uma visão do que é o setor. Sarita, muito obrigado por você representar as mulheres aqui e trazer essa pegada de uma agricultora mesmo que põe a mão na massa. Fava, muito obrigado aí pela tua palestra. Mário, Luciano, Guilherme, Marcos, Rico, a todos vocês, nosso muito obrigado. E a gente, daqui a pouquinho, já vai mudar a plataforma para o Microsoft Teams e vamos dar início ao nosso Canaton, a maratona. As equipes já vão ser formadas daqui a pouco. E jogo que segue. Muito obrigado, gente.